Boa tarde, pessoal. Meu trabalho é a ventilação não invasiva em pacientes com edema agudo de pulmão. Então, o edema agudo de pulmão, ele consiste, né, num extravasamento de líquido entre os espaços alveolares. Isso pode ocorrer através de um nível cardiogênico, entendeu? Isso acontece através de diferenças de pressões hidrostáticas nos capilares pulmonares, ocorrendo assim um extravasamento de líquido. O edema agudo de pulmão pode ocorrer através de níveis de pressão, podendo ser baixa ou elevada. Quando alta, é a nível hipertensivo, e quando baixa, é através do choque cardiogênico. Mas também a gente tem o edema de pulmão não cardiogênico, que é normalmente através de uma inflamação, onde aumenta essa permeabilidade do capilar, ocorrendo então essa translodação de água nos capilares. Manifestação clínica, então. Normalmente, os pacientes vão ter uma dispneia, né? Essa falta de ar, não consegue respirar, porque esse líquido vai atrapalhar mesmo na troca gasosa. Ele vai impedir essa troca gasosa, onde acontece essa dispneia. Então, esses pacientes podem apresentar tosse seca, com expectorização rosácea, que é o líquido mesmo, né? Que está lá dentro dos alvéolos, né? Onde a pessoa tosse e vai sair essa cor. A taquipneia, né? Onde a pessoa começa a ter essa hiperventilação devido ao esforço mesmo de não conseguir respirar. Ele apresenta o uso, né, de musculatura acessória, e a ausculta desses pacientes normalmente apresenta estertores crepitantes bilaterais e também sibilos, ou seja, aparentemente mesmo os colapsos alveolares, onde aparecem essas auscultas, né, pulmonares. Sinais e sintomas. Esses pacientes normalmente apresenta as dispneias, né? Já é um paciente cardíaco, né? Que ele vem com edemas inferiores, ele tem uns sinais de congestão hepática, né? E esses pacientes, como eu disse, já vêm com uma doença cardíaca, sopro, né, arritmia, sempre com alguma coisa cardíaca associada. Para diagnosticar esses pacientes, a gente observa o quadro clínico do paciente, que é esses sinais e sintomas, saber se o paciente é cardíaco ou não, a pressão do paciente, a ausculta desse paciente. Aí também a gente tem os químicos, né? O eletrocardiograma, a radiografia do tórax e ecocardiograma. O tratamento utilizado nesses pacientes é o O2, né, o oxigênio, e a ventilação positiva não invasiva, que é o nosso trabalho hoje, com o foco mostrando a reversão, então, desses pacientes. Juntamente aos farmacológicos, né, que é o diurético, os vasodilatadores, a morfina e a cardioversão elétrica, se necessário, né? Então, o que seria essa VNI? A VNI a gente usa, né, em pacientes graves com edema agudo de pulmão, com o objetivo de melhorar esse desconforto do paciente, essa dispneia, e evitando assim uma intubação, né? E consequentemente a melhora do paciente não leva à mortalidade. O uso da VNI diminui o retorno venoso e aumenta a pressão intraalveolar e diminui a pressão transmudal,
entre ventrículo esquerdo, favorecendo assim o seu desempenho. Ou seja, ele manda uma pressão nos capilares, ajudando a drenar esse líquido, tirando esse líquido nos capilares. Temos duas modalidades na pressão positiva, né, na VNI, onde são elas o CPAP e o BIPAP. A indicação da VNI em pacientes é ajudar mesmo nessa troca gasosa, como eu disse no início, e diminuir esse trabalho, né, de musculatura acessória do paciente. Então, os pacientes que apresentam hipercapnia, né, com excesso de CO2 no sangue e com uma hipoxemia, falta de oxigênio no sangue, eles são indicados os modos BIPAP do que o CPAP. O CPAP, você deve ser usado entre 5 a 10. Eu sempre inicio com 5 e vou subindo degradativamente, vendo o quanto o paciente suporta, né? O BIPAP, eu também inicio com pressões de 8, no máximo 12, também observando como o paciente fica. Vale lembrar que, então, o BIPAP, ele é um aparelho de ventilação não invasiva, onde ele apresenta uma pressão na ins e na expiração do paciente. Já o CPAP, ele manda uma pressão positiva apenas na expiração do paciente. Conclusão. Então, concluímos que essa técnica, né, é muito utilizada hoje em dia nos pronto-socorros, né, nas unidades intensivas com os pacientes, e com certeza a gente tem muitos estudos comprovando a melhora desses pacientes, diminuindo então esse quadro acidótico do paciente, a mecânica respiratória do paciente, consequentemente a dispneia do paciente, e não levando a uma intubação. Com isso, a gente tem muito menos probabilidade de morte do paciente, né? Esse paciente, consequentemente, vai melhorar e assim evitando uma intubação e o risco de morte. Então, aqui eu trouxe a conclusão do uso de ventilação não invasiva em pacientes com edema agudo de pulmão. Muito obrigada, até a próxima.